O último truque. Natália Oliveira tinha 38 anos, mas seu sorriso ainda guardava a teimosia de uma adolescente que se recusava a envelhecer. Era uma mulher de mãos sempre ocupadas, entre a clínica de fisioterapia que administrava em Curitiba, as aulas de dança de salão às quintas-feiras e a criação solo da filha, Clara, de 7 anos. Seu cabelo castanho escuro, sempre preso em um coque desarrumado, era a marca de uma vida que não parava. E depois do divórcio tumultuado de Daniel, 2 anos antes, ela havia aprendido a costurar os pedaços de si mesma com fios de ironia e café forte. Clara era sua miniaturização perfeita, mesma risada alta, mesmo jeito de franzir o nariz quando mentia. E naquele sábado de outubro, a menina completaria 8 anos. Natália havia prometido uma festa de verdade com um bolo de 3 andares, balões e, por insistência da filha, um palhaço. Mas não daquele jeito assustador, mãe. Um de verdade, que faz mágica. O salão alugado cheirava a açúcar queimado e plástico novo. As paredes eram cobertas por guirlandas de papel crepom e no centro, uma mesa abarrotada de doces caseiros que Natália havia passado a madrugada preparando. As crianças corriam entre as pernas dos adultos e Clara, vestida de princesa com uma coroa torta, abraçava cada convidado como se fosse o último. Foi quando ele chegou. O palhaço entrou sem pressa com um passo exagerado que fazia as calças listradas balançarem. Seu nariz vermelho brilhava sob as luzes pisca-pisca, e a maquiagem branca cobria qualquer traço humano, exceto os olhos. Aqueles olhos verdes que Natália conhecia melhor do que suas próprias rugas. Seu estômago revirou. Não pode ser, pensou, enquanto o palhaço fazia uma reverência teatral para Clara. A menina riu, encantada, e puxou o braço da mãe. Mãe, olha, ele é igual ao do YouTube. O palhaço pipoca. Natália forçou um sorriso, os dedos gelados apertando o copo de refrigerante. Que legal, filha. Daniel, porque era ele, não havia dúvida, tirou um lenço colorido do bolso e fez um truque simples, transformando-o em uma flor de papel que entregou a Clara. A criança gritou de alegria, e Natália sentiu o suor escorrer pelas costas. O que você está fazendo aqui? Sussurrou, quando conseguiu arrastá-lo para um canto longe das crianças. Ele removeu a peruca vermelha, passando os dedos pelo cabelo curto, agora com fios brancos que ela não lembrava de ter visto antes. Seu sorriso era o mesmo, aquele que um dia a havia feito acreditar em finais felizes. Trabalho, Nath. Só isso. Sua voz era baixa, áspera. Precisava do dinheiro. E queria ver ela. Você sumiu por 2 anos. Natália cerrou os punhos. Não liga, não manda mensagem, não paga pensão, e agora aparece assim? De palhaço? Daniel olhou para o chão, o nariz de borracha pendurado no pescoço como uma acusação. Eu sei, mas eu mudei, juro. Ele hesitou. Estou limpo. Há 1 ano. A palavra limpo foi como um soco. Natália lembrou das noites em que ele chegava em casa cheirando a álcool e mentiras, dos objetos que sumiam da casa para serem vendidos, das promessas que evaporavam junto com sua sobriedade. Você acha que isso apaga tudo? Ela riu, amargo. Clara nem lembra mais de você. E eu não vou deixar você estragar o dia dela. Não estou pedindo perdão. Seus olhos brilharam e pela primeira vez Natália viu algo que não era manipulação. Era medo. Só 5 minutos. Deixa eu fazer um truque para ela. Só um. Depois eu vou embora. Natália olhou para Clara, que agora dançava com as amigas, sem suspeitar que o homem por trás da maquiagem era seu pai. Ela pensou em todas as vezes que a menina perguntava cadê o papai, com uma curiosidade inocente, e em todas as vezes que Natália inventava desculpas. Ele está viajando. Ele está ocupado. 5 minutos, cedeu finalmente. E se você magoá-la, juro por Deus que eu te mato. O truque foi simples. Daniel, ou palhaço pipoca, pediu que Clara fechasse os olhos e pensasse em algo que desejava muito. A menina, com os cílios tremendo de excitação, sussurrou algo no ouvido dele. Natália observava de longe, o coração batendo tão forte que doía. Daniel segurou uma caixa vazia, balançou-a no ar, e quando a abriu, dentro estava um filhote de Golden Retriever, latindo e abanando o rabo. Clara gritou, jogando-se no chão para abraçar o cachorro, enquanto as outras crianças se aglomeravam em volta. É de verdade? É meu? A menina olhou para Natália, os olhos brilhando. É sim, amor, Natália respondeu, a voz embargada. Ela não havia planejado isso. Não havia nada planejado. Daniel se aproximou ainda com a máscara de palhaço, mas os olhos sérios. Ela pediu um cachorro. Eu lembrava. Sua voz estava rouca. E eu queria dar isso a ela. Pelo menos isso. Natália sentiu as lágrimas ardendo. Não por ele.
Pela filha que agora ria com o animal no colo, sem saber que aquele presente vinha de um homem que havia desaparecido de sua vida como fumaça. Você não pode comprar o amor dela, Natália disse baixinho. Eu sei. Ele assentiu tirando o nariz de borracha. Mas posso tentar, né? E então, como se fosse um script ensaiado, a porta do salão se abriu. Uma mulher alta de cabelo loiro preso em um rabo de cavalo entrou com um bebê no colo. Seus olhos procuraram Daniel, e quando o encontraram, ela sorriu, um sorriso íntimo, de quem conhece cada cicatriz. Desculpa o atraso, amor, disse a mulher, beijando a testa do bebê. O Pedro não queria soltar a mamadeira. O silêncio que se seguiu foi como um vidro quebrando. Natália olhou para Daniel, depois para a mulher, depois para o bebê, que não podia ter mais do que 6 meses. Você tem outro filho, ela disse, não era uma pergunta. Daniel engoliu em seco. Nath, sai daqui. Sua voz não tremia. Agora. Ele não discutiu. Apenas recolocou a peruca, pegou sua mala de truques e seguiu a mulher para fora. Natália ficou parada, ouvindo o riso de Clara ao fundo, enquanto o mundo girava devagar demais. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Clara dormiu abraçada ao filhote batizado de Pipoca em homenagem ao palhaço, Natália sentou na varanda com uma taça de vinho. Ela não chorou, não gritou. Pensou em como, às vezes, a vida era como um truque de mágica. Você acha que está vendo uma coisa, mas na verdade é outra. E quando a cortina se abre, já é tarde para desfazer o feitiço. Clara nunca soube que o palhaço era seu pai. E Natália nunca contou. O segredo que não cabia no baú. A taça de vinho ficou vazia, mas Natália não se levantou para encher outra. O ar noturno trazia o cheiro de terra molhada, uma chuva rápida tinha caído enquanto ela servia bolo aos convidados, e agora as gotas escorriam das folhas da mangueira como lágrimas que ela se recusava a derramar. Dentro de casa, Pipoca latejou baixo no sono, e Clara murmurou algo incompreensível, virando-se na cama. Natália fechou os olhos e ouviu o som da própria respiração, pesada, como se carregasse algo além do ar. Não era a primeira vez que a vida a enganava com um truque de prestidigitação. Aos 16 anos, ela tinha acreditado que o amor era aquele rapaz de olhos claros que prometeu levá-la para longe da cidadezinha onde todo mundo sabia o nome um do outro. Ele sumiu com a poupança da sua mãe e deixou apenas um bilhete rabiscado em guardanapo de bar. Desculpa, mas a estrada pede mais do que eu posso dar. Natália aprendeu então que algumas coisas não são feitas para durar. São só ilusões passageiras, como fumaça de fogos de artifício. Mas um filho não era fumaça. Um filho era carne, osso, riso que ecoava pelos cômodos como uma música que não podia ser desligada. Ela se lembrou da primeira vez que viu Daniel sem a maquiagem. Foi num bar à beira da rodovia, onde ela trabalhava como garçonete para pagar as contas da faculdade de pedagogia. Ele entrou com a peruca desalinhada, o nariz de borracha pendurado no bolso da calça surrada, e pediu um uísque puro. Quando ri, suas rugas se aprofundaram como sulcos de um campo mal cuidado, e Natália pensou, esse homem já foi feliz uma vez, mas esqueceu como é. Você parece que está prestes a desmontar o mundo só com o olhar. Ele disse, girando o copo entre os dedos. E você parece que já tentou e falhou. Ela rebateu. Ele riu de novo, dessa vez com um som mais verdadeiro, e foi assim que tudo começou, com piadas ácidas e a sensação de que juntos, eles poderiam ser menos solitários. Mas Daniel nunca mencionou a outra família. Nunca falou da mulher que esperava por ele em São Paulo, nem do menino que chamava de meu pequeno mágico nas fotos que guardava no porta-luvas do carro. Natália só descobriu quando, grávida de Clara, encontrou um envelope escondido debaixo do colchão. Dentro, uma carta da outra, volte logo. Nosso filho pergunta por você todas as noites. Ela queimou o papel no fogão a lenha da cozinha e jurou que nunca seria a segunda opção de ninguém. Agora, anos depois, a filha dela dormia abraçada a um cachorro que levava o nome do homem que a abandonara antes mesmo de nascer. Natália segurou o corrimão da varanda até os nós dos dedos doerem. A verdade era um peso que ela carregava como uma mala velha, cheia de coisas que não serviam mais, mas que não podia jogar fora. Por que se Clara um dia descobrisse? E se, em vez de ódio, a menina sentisse falta daquele pedaço de si que nunca conheceu? Lá dentro, o relógio de parede bateu 2 vezes. 00:30. Natália entrou, fechou a porta com cuidado para não acordar a filha, e foi até o armário do corredor. No fundo, atrás de caixas de sapatos e álbuns de fotografias empoeirados, havia um baú de madeira que ela não abria há anos. Dentro, entre recortes de jornal e o vestido que usou no ensaio de formatura,
estava uma caixa de música quebrada, presentes de Daniel em tempos melhores, de uma chave que não servia para nenhuma porta da casa. Ela pegou a chave e a girou entre os dedos. Talvez não fosse hora de abrir velhas feridas. Ou talvez fosse exatamente isso que precisava fazer. No dia seguinte, Clara acordou com Natália já vestida de saída. Aonde você vai, mãe? Tenho que resolver uma coisa, ela disse, ajustando a bolsa no ombro. Volto logo. Leva o Pipoca? Ele tá com saudade de você. Natália sorriu, mas seus olhos estavam distantes, como se já estivessem em outro lugar. Da próxima vez, prometo. Ela não mencionou que o endereço rabiscado no verso de um ingresso antigo de circo ainda existia. Não falou que depois de todos esses anos, talvez fosse hora de devolver a chave. Ou de descobrir para qual porta ela servia. A chave e o Circo dos Silêncios. Natália seguiu pelas ruas estreitas do bairro, onde as casas ainda guardavam o cheiro de chuva da noite anterior. O endereço no ingresso amarelado a levou a um sobrado decrépito, com as paredes descascando como pele de cobra. Uma placa enferrujada, quase ilegível, anunciava: Circo das Maravilhas Invisíveis, fechado para sempre. Ela hesitou. Não era um circo comum, nunca fora. Era o lugar onde, aos 16 anos, tinha conhecido Vitor, o rapaz que equilibrava facas nos dentes e falava em enigmas. O mesmo que lhe dera a chave com um sorriso torto. Guarda isso. Um dia, você vai precisar abrir o que não tem trinco. Dentro, o ar cheirava a serragem velha e cera derretida. Os bancos de madeira, antes ocupados por crianças de mãos pegajosas, agora apodreciam em silêncio. No centro do picadeiro, um baú de metal oxidado chamava a atenção, único objeto intacto. Natália aproximou-se. A chave coube perfeitamente na fechadura. Com um estalo, o baú se abriu. Dentro não havia ouro nem joias, mas uma carta escrita em papel de arroz, tão fino que tremia ao toque. Se você está lendo isso, o acordo foi quebrado. Ele voltou. E desta vez, não é truque. Assinava apenas, L. O chão rangeu atrás dela. Mãe? Clara estava na porta, os olhos arregalados, o cachorro Pipoca latindo baixo, como se pressentisse algo que a menina não via. O que você está fazendo aqui? Natália guardou a carta no bolso, mas Clara já tinha visto o baú. E pior, o que havia debaixo dele, uma mancha escura fresca como se algo tivesse sido arrastado para fora há pouco. A gente não deveria mexer nas coisas dos outros, murmurou a filha, mas seu dedo apontava para o teto, onde centenas de mariposas mortas colavam-se às vigas, formando um padrão que lembrava um rosto. Natália reconheceu aquele desenho. Era o mesmo que Vitor desenhava na areia antes de desaparecer, 20 anos atrás. Algo se moveu nos bastidores. Não era o vento. E o circo, afinal, nunca estivera totalmente fechado. O rosto nas mariposas. Clara recuou até esbarrar na parede, as unhas cravadas na madeira descascada. Pipoca rosnou, os pelos do lombo eriçados como agulhas, fixando o vazio entre o baú e a porta entreaberta da antiga caravana. Lá dentro, algo respirava devagar, como se o ar fosse melado. Ele voltou. Natália sussurrou mais para si mesma do que para a filha. A voz saíra trêmula, carregada de um medo que não era só dela. Era o medo de quem reconhece um padrão, as mariposas no teto, o cheiro de terra molhada vindo do baú, a carta no bolso com letras que sangravam ao toque. O espetáculo não acaba enquanto a plateia não vai embora. Quem, mãe? Clara apertou os olhos, tentando enxergar além da penumbra. Mas o que viu foi pior que a escuridão, era o nada se movendo. Uma sombra sem corpo, deslizando como tinta na água contornando o baú até parar bem onde a mancha escura começava. Pipoca uivou. E então o chão rangeu de novo. Desta vez não era madeira. Era osso. Natália puxou a filha para trás justamente quando o baú se abriu sozinho, revelando não joias ou lembranças, mas dentes. Centenas deles, amontoados como conchas em uma praia, alguns ainda com restos de fio dental presos, outros lascados como se tivessem mordido algo muito duro. No centro do monte, uma coroa de metal brilhava, a mesma que Vitor usava quando fazia seu número no trapézio antes de cair. Ele não é o Vitor, Clara murmurou, porque a voz que saía dos dentes não era humana. Era um chiado de insetos, um zumbido que vibrava nos ossos. É o que sobrou dele depois que o circo comeu. Natália sabia. Lembrava do dia em que o palhaço gargalhada havia avisado: ninguém sai inteiro daqui, menina. Ou você é engolido pelo espetáculo, ou vira parte dele. Na época, ela achou que era só metáfora. Até ver o dono do circo, o homem de rosto costurado, sorrir com uma boca que não era sua. Agora, o baú começava a respirar, e as mariposas no teto se soltaram de uma vez, formando um redemoinho que desceu como um funil até a mancha no chão. Lá,
Onde a madeira estava podre, algo empurrava para cima. Uma mão. Não. Era pior. Era uma máscara. Branca, rachada, com lágrimas pretas escorrendo dos olhos pintados. A mesma que Victor usava no último número, quando o trapézio quebrou e ele caiu não no colchão, mas dentro dele como se o chão fosse líquido. Mãe, Clara segurou o braço de Natália com força. Ela está sorrindo. A máscara estava. E não só isso, os lábios costurados se abriram, e de dentro saiu não um grito, mas risada. A risada de Victor, jovem e intacta, como se o tempo não tivesse passado. Só que distorcida, esticada como um disco arranhado. Vocês vieram no dia certo. A voz ecoou, vinda de todos os lados e de nenhum. Hoje tem reprise. E dessa vez, o público são vocês. As luzes do circo, que deveriam estar apagadas, acenderam sozinhas, iluminando as arquibancadas vazias. Exceto por uma. Na última fileira, bem no centro, uma figura sentada de costas, vestindo o mesmo casaco vermelho que Victor usava na noite em que sumiu. E quando ela se virou, não tinha rosto. Tinha só mariposas. Vivas. Se mexendo debaixo da pele como se fossem ele. O espetáculo dos ausentes. O ar gelou dentro da lona. As mariposas na face daquela coisa se agitaram, asas batendo contra a pele translúcida, como se tentassem escapar. A figura sem rosto levantou-se devagar, o casaco vermelho esfarrapado arrastando no chão de serragem. Não havia passos, mas ela deslizava como se o próprio ar a carregasse. A plateia está completa, sussurrou a voz de Victor, agora saindo da boca de Natália. Seus olhos, antes castanhos, brilhavam em um azul elétrico, igual ao das luzes que piscavam no teto. O braço que segurava o de Larissa se retesou, os dedos afundando na carne como garras. E o show não pode parar. Larissa não gritou. Ela sabia que gritar alimentava aquelas coisas. Em vez disso, cravou os dentes no antebraço de Natália até sentir o gosto de ferro. A amiga estremeceu, a voz de Victor se quebrando em um chiado de estática. Ah, como eu adoro quando lutam. Dá mais sabor à encenação. As arquibancadas começaram a se encher. Não com pessoas, mas com sombras que se arrastavam dos cantos, vestígios de quem já tinha passado por aquele circo e não saído. Uma criança de mão dada com um palhaço sem boca. Um homem com o pescoço torcido para trás, ainda usando a camisa do hospital psiquiátrico. Todos eles olhavam para o centro do picadeiro, onde o chão se abria em uma espiral de serragem preta, como um redemoinho pronto para sugar o que restava de vida dali. Corre! Davi, o irmão mais novo de Larissa, que deveria estar em casa do outro lado da cidade, surgiu do nada, agarrando-a pelo casaco. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados como se tivesse chorado sangue. Ela não é a Natália. É só o que sobrou depois que ele a usou como boneca. Larissa não teve tempo de perguntar como ou porquê. O chão estremeceu, e do redemoinho emergiram mãos, dezenas delas, todas vestindo luvas de couro envelhecido, como as que Victor usava para manipular os fios dos bonecos. As mãos se fecharam no ar, como se puxassem cordas invisíveis e de repente, Larissa sentiu algo se movendo dentro do seu próprio peito. Algo batendo. Você também faz parte do elenco agora. A voz de Victor saiu de todos os lados, enquanto as mariposas na face da figura sem rosto se soltavam, voando em direção a ela. Todo mundo tem um papel. O seu é ser a próxima a assumir. Davi a puxou com força, mas quando Larissa olhou para trás, viu Natália, ou o que restava dela, sorrindo com a boca costurada, os fios se rompendo um a um enquanto algo empurrava por dentro, tentando sair. E então, as luzes se apagaram. Mas o circo não ficou no escuro, porque as mariposas brilhavam. O fio que nos une. As mariposas não eram luz, eram memória. Cada uma carregava um fragmento do que Natália havia sido. O riso rouco ao tropeçar no palco, o cheiro de caramelo queimado em seus dedos, a maneira como sussurrava. Não olha para trás, quando as sombras do circo se esticavam demais. Larissa entendeu isso quando uma pousou em sua mão e por um instante, sentiu Natália, não como um fantasma, mas como uma ferida aberta no tempo. Davi gritava algo, mas suas palavras se afogavam no zumbido dos insetos. As luvas de couro das mulheres se moveram novamente, e dessa vez Larissa viu os fios, não os de Victor, mas os seus próprios, saindo de seu peito como veias de prata, conectando-a a Natália a Davi, até mesmo a figura sem rosto que agora se desmanchava em mariposas. Todos eram bonecos. E o titereiro nunca fora Victor. Era o circo. Não um lugar, mas uma fome. Alimentava-se de medos transformados em arte, de dores costuradas em risos, de pessoas que, como Larissa, haviam entrado pensando que eram espectadoras, até descobrirem que o palco era um útero e o nascimento uma performance sem fim. Corre, Natália não falou.
Sua voz veio das asas das mariposas, um coro de ecos. Mas lembre-se, sair é só trocar de fio. Larissa fechou os olhos. Quando os abriu, estava no meio da praça vazia onde o circo deveria estar. O sol batia quente e em sua mão, uma única luva de couro envelhecido. Dentro dela, algo pulsava. Davi não estava ali. Nem Vitor, nem as mulheres. Só ela. E a certeza de que em algum lugar, uma cortina se abria para outro ato. Larissa colocou a luva. Os fios invisíveis puxaram seus dedos para cima, não como punção, mas como convite. Ela sorriu, porque finalmente entenderá, o papel não era sumir, era dançar.